Queridos irmãos, hoje é dia 19 de novembro do ano da graça de 2020. Como se apercebem, o dia nasceu realmente muito bonito e, e sinto-me sempre impelido para vir aqui para fora e aproveitar este ambiente, ainda que fresco, mas muito agradável, para termos estes nossos momentos de reflexão. Amados, ao contrário do que é normal, eu hoje gostaria de fazer uma pequenina interrupção na reflexão do texto de Lucas 8 que temos estado a considerar desde o domingo passado e que eu espero que o Senhor, através deste texto, tenha vindo a falar e continue a falar aos nossos corações. Mas, como é normal, à quarta-feira retomamos o estudo da escola dominical de adultos e temos feito esse percurso aqui no nosso culto de domingo, de quarta-feira, perdão. E ontem tivemos a considerar o capítulo 46 de Isaías, porque estamos a estudar o livro de Isaías, e de facto houve um aspecto absolutamente revelador que nunca tinha prestado atenção e que foi realmente muito, muito significativo ao refletirmos, ao passarmos por este texto ontem, e que o Senhor de uma forma muito particular falou, e eu não queria deixar de partilhar com os irmãos este texto, até para vos convidar a uma reflexão e a uma aproximação deste texto. O ambiente de Isaías é um ambiente caótico do ponto de vista da experiência do povo de Israel, é um ambiente pré-exílio babilónico, portanto estava para chegar um tempo muito difícil para o povo de Israel, mas o ambiente que muitas vezes é descrito no Antigo Testamento é sempre um ambiente de combate entre deuses, porque era um pouco assim que isso era experimentado. Se um povo ganhava uma batalha, logo o Deus deles era melhor que o dos outros. É curioso, amados, porque eu creio que hoje as coisas ainda são assim. É mesmo uma questão de deuses, de batalhas entre deuses. E uma das intervenções que Deus está a fazer através de Isaías no povo de Israel é chamá-los à razão, é lembrá-los de uma forma muito prática de quem Deus é. Porque a negligência, a dureza de coração, o pecado do povo de Israel evidenciava que eles tinham se esquecido de quem Deus era. E nesta intervenção reveladora através do profeta Isaías, que é realmente sublime, no capítulo 46 nós encontramos um aspecto que era esse que eu queria muito partilhar com os irmãos. O capítulo 46 começa dizendo: Bel, e está a falar de um deus babilónico, se curva. Nebo, outro deus, se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se curvam e não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. E depois Deus começa a falar e a chamar então o povo de Israel a atenção e diz: Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego, levo nos braços desde o ventre materno. E depois o texto continua. Aliás, eu vou ler ainda o versículo 4, estamos em Isaías 46. Até à vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até às cãs eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvareis. Deus está aqui a chamar a atenção. E depois ele no versículo seguintes vem, no versículo 5, vou ainda ler, amados. A quem me comparareis para que eu lhes seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Deus está assim a dizer, mas vocês estão-me a comparar com o quê? Com um Deus que é carregado pelos homens? Eu é que vos carrego. Desde o início. E, amados, esta ideia bateu muito forte no meu coração ontem.
esta ideia de que, de facto, o Deus verdadeiro, o Deus Jeová, o Deus a quem adoramos, é um Deus que desde o início nos tem carregado. Por outro lado, os deuses deste mundo, que neste caso estão ali personalizados nos deuses babilónicos, mas que hoje nós podemos perceber, e não estamos só a falar de idolatria do ponto de vista de devoção a um santo ou a uma qualquer entidade, estamos a falar de muitos outros tipos de idolatria que hoje arrasam a nossa sociedade, o nosso mundo. Todos esses deuses são carregados pelos homens. E aqui o que Deus está a colocar é: mas vocês estão-me a comparar com o quê? Vocês estão-me a comparar com deuses que vocês carregam, quando eu sou um Deus que vos carrego a vós, que vos criei, que vos sustento, que continuo a cuidar de vocês, que já fiz tudo o que fiz no passado, na vossa vida. E esta noção de deuses que são carregados é uma realidade tão impactante que eu não queria deixar de hoje considerar. Amados, nestes dias, mesmo para nós que reconhecemos que o Deus Jeová é o Deus verdadeiro e que o declaramos muitas vezes, a verdade é que muitas vezes, tal como o povo de Israel, desviamos o nosso coração para dar atenção a deuses deste mundo. O conforto, a carreira, o dinheiro, a família, eu próprio, aliás, que é o grande Deus deste mundo, neste tempo. O mundo hoje gira à volta do eu, do humanismo. Todos estes deuses são carregados por nós. Ora, que Deus pode ser, que poderoso Deus pode ser esse que é carregado por nós? Deus, o nosso Deus, está-nos a dizer: eu é que vos carrego a vocês. E na realidade, amados, quando nós olhamos para a nossa história, e obviamente somos despertados para esta realidade quando olhamos para a história do povo de Israel, mas quando olhamos para a nossa história e percebemos que Deus desde o início nos está a carregar, mesmo antes de nós o reconhecermos, mesmo antes de nós entregarmos a nossa vida a Ele, já Deus está-nos a carregar, a cuidar, a dirigir, porque Ele nos escolheu para ser seu povo, porque Ele tem uma missão para nós, porque Ele quer cumprir o seu plano. Plano esse que desde o início estava a ser cumprido também na vida do povo de Israel. E o plano era salvação. O plano era bênção para as nações. O plano era a glória do seu nome. O mesmo plano que tem para nós hoje vai se cumprir. E no cumprimento desse plano, este Deus que é incomparável, que não pode ser comparado com mais nenhuma outra entidade que nós possamos reconhecer ou considerar na nossa vida, este Deus que nos carrega, que quer cumprir e que vai cumprir o seu plano, é realmente o Deus verdadeiro, um Deus que cuida. Que mesmo no meio das situações mais difíceis, mesmo no momento de rebeldia, aliás, isso diz o texto, no versículo 8 ele diz assim: lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. E Deus está aqui a reconhecer que o povo de Israel tinha prevaricado, tinha errado, tinha desobedecido. Mas Ele estava a dizer: lembrai-vos e animai-vos, porque eu sou o Deus verdadeiro. E vocês não me carregam, eu é que carrego a vocês. Amados, que verdade extraordinária é esta. Que verdade extraordinária é esta. Que nos deve fazer realmente pensar. Porque quem é que nós somos perante Deus? Quem são os nossos deuses, os deuses deste mundo para com o nosso Deus? Ele que criou todas estas coisas, que criou este dia. Estamos agora nesta manhã aqui a desfrutar deste momento, é o cumprimento das promessas, a manifestação do poder e da soberania de Deus, que dia após dia vai confirmando isso pela natureza, pela sua criação. E que depois se manifesta e que se revela tantas vezes na nossa vida, como nós podemos com toda a certeza confirmar. Precisamos nos lembrar disso. Este é um Deus que nos carrega, que nos sustenta. Não é nenhum Deus que nós carreguemos ou que nós trazemos às costas ou que possa de alguma forma ser valorizado por aquilo que nós fazemos. Amados, vale a pena pensar nisto. Vale a pena pensar nisto. Isaías 46. Desafiava os irmãos a lerem novamente este texto, a meditar nele e a considerar no vosso coração. Amados, um dia muito abençoado. Que este sol
possa ser só o símbolo da alegria e da luz que Jesus Cristo é na nossa vida, possa brilhar em nós e através de nós, e continuemos a cuidar-nos em oração uns dos outros. Se tiverem algum assunto de oração, por favor partilhem, queremos estar juntos em oração, e se o Senhor permitir, amanhã, se não for antes, nos encontraremos. Um abraço grande e até amanhã, se o Senhor permitir.